prudência ao que parece ser antes de emitir o nosso parecer. Eu começaria a reflexão de hoje com a seguinte pergunta: se retirarmos da palavra acreditar a letra A, o que resta da palavra? Acreditar. Eu acredito que nós precisamos acreditar, dar crédito às pessoas. Porém, antes devemos ser prudentes em submeter, em ponderar cada coisa diante de Deus, porque é nele que reside a nossa confiança. É através do nosso discernimento com o Espírito Santo que nós conseguirmos avaliar uma situação antes de emitir o nosso parecer. Antes de nós darmos crédito a alguém, nós precisamos usar a inteligência espiritual da prudência. Tem uma palavra em Eclesiástico que nos ilumina a essa questão quando diz aqui no capítulo 27, de 4 a 7. Quando se sacode a peneira, ficam os restos, como os defeitos do homem no seu falar. O forno põe à prova as vasilhas de barro, e a prova do homem está no seu falar. O fruto mostra o cultivo da árvore. Assim a palavra do homem e os pensamentos do seu coração. Não elogies a um homem antes dele falar, porque esta é a pedra de toque. Gente, essa palavra de Eclesiástico vem nos mostrar que a inteligência espiritual da prudência, ela deve estar presente para avaliar o que parece ser antes de emitirmos o nosso parecer. Existem pessoas que aparentam ser, aparentam fazer e aparentam ter. Vivem no mundo de aparências. E nós precisamos, com discernimento do Espírito Santo, avaliar cada uma dessas questões antes de nos precipitarmos à ação. Tem um trecho do livro da Imitação de Cristo que me chamou a atenção, que vem ao encontro disso, mas que também faz com que a gente reflita a prudência na origem, ou seja, com relação às nossas ações, para que os nossos atos, as nossas falas também sejam prudentes. E isso começa quando ele diz aqui: quanto mais humilde e submisso a Deus for alguém, tanto mais prudente será. Olha que interessante. E aí diz o seguinte: sendo Deus o último fim de nossas ações, como de nossos desejos, é necessário, quando obramos, quando fazemos nossas ações, que evitemos abandonar-nos aos movimentos precipitados da nossa natureza, cuja inclinação é tudo referir a si. E, como ninguém se conhece a si mesmo, não pode, desde logo, ser o seu próprio guia. Pede a sabedoria que não empreendamos cada coisa de importância sem tomar conselho, em espírito de submissão e de humildade. Gente, aqui nós recebemos a graça do conselho que vem do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos ilumina para isso. Tem um outro trecho em Mateus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, muito interessante aqui no versículo de 19 a 20, que diz: quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar. Porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. Palavra da salvação. Gente, saber seguramente o que convém dizer ou fazer nas circunstâncias da vida é uma ação da graça do Espírito Santo em nós. É nós pedirmos o dom do conselho para a gente poder ter a capacidade de orientar, escutar, animar a fé das pessoas e da comunidade que frequentamos, das pessoas às quais nos relacionamos em casa, no trabalho, em qualquer lugar, porque é esse dom que vai trazer o equilíbrio da prudência. Ora, nós precisamos dessa inteligência espiritual da prudência nas nossas relações, na nossa convivência. Tem um trechinho, uma vez, que eu ouvi de um calendário desses de bolso, né?
que dizia assim, que bons pensamentos produzem bons frutos. Os maus pensamentos produzem maus frutos. E o homem é o seu próprio jardineiro. Porém, aonde está a origem desses pensamentos? Está na ação do Espírito Santo, que nos revela o que devemos alimentar nos nossos pensamentos, que vai gerar um sentimento e refletir em nossos comportamentos. Então nós precisamos desse dom do conselho. E quem é o bom conselheiro? O Espírito Santo de Deus. É assim que nós teremos a inteligência espiritual da prudência, para termos a disciplina de avaliar o que parece ser antes de emitir o nosso parecer. Se nós pararmos para perceber, até uma loja, quando vai conceder crédito a alguém, ela faz a consulta de avaliação daquela pessoa, consulta de crédito, não é assim? Ela utiliza o serviço de proteção ao crédito para fazer uma avaliação financeira daquela pessoa. Qual é o serviço de apoio do cristão? Qual é o saque do cristão? É a sua oração, pessoal, onde ele pede o discernimento do conselho para ter a inteligência espiritual da prudência. E aí eu queria encerrar com a última colocação aqui do trecho do Imitação de Cristo, que diz: é justa a desconfiança de si próprio que previne as quedas e purifica o coração. O conselho te guardará, diz o sábio, e te tirará do mau caminho. Que coisa interessante. Está lá em Provérbios também 2, versículo 11. Que nós possamos pensar nisso para a nossa vida, para que a gente possa usar da mãe de todas as virtudes, que é a prudência, para, ao que parece ser, e antes de emitir o nosso parecer, pedir a graça do melhor conselheiro, que é o próprio Espírito de Deus em nossa vida. Pense nisso, isso serve para a vida.